Olá, meus queridos irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez neste dia para lhe desejar a paz do Senhor. A nossa leitura diária de hoje está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. O apóstolo Paulo, escrevendo essa primeira carta aos Tessalonicenses, exorta-os para que obedeçam a Cristo, obedeçam a palavra, os mandamentos, os estatutos do Senhor. E esse é, na verdade, um segredo que nós devemos observar a fim de que tenhamos uma vida próspera, uma vida segura, uma vida alegre dentro do parâmetro e da vontade do Senhor. Porque hoje em dia temos as mensagens de prosperidade que pregam a facilidade, pregam só a vitória, mas a vitória em Cristo somente acontecerá e se concretizará por meio da obediência aos mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele exorta os crentes de Tessalônica para que obedeçam, assim conforme receberam a palavra e os ensinamentos dele, do apóstolo, não é? E os ensinamentos se baseiam na seguinte maneira: como deveis viver e agradar a Deus, andando e abundando na graça e no favor de Deus cada vez mais. Observe que aqui há três verbos. Primeiro, viver. A vida é algo realmente espetacular, um milagre dado por Deus. E nós temos que ver e avaliar e nos precaver, andar com cuidado, para que vivamos segundo o pensamento, a graça e o poder de Deus. Porque a vida não nos pertence. A vida quem deu é Deus. E Ele dá e Ele tira. Agora, nós devemos viver de qual maneira? Agradando a Deus, é o segundo verbo aqui que eu quero pensar desse versículo. Agradarmos a Deus, como devemos agradá-lo? Fazendo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Agradar a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor. Agradar a Deus é estar sempre no caminho. Agradar a Deus é obedecer naquela fórmula de que temos de corrermos a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Agora, um terceiro verbo que nos chama muitíssimo a atenção é o andar, o verbo andar. Observe que andar aqui, ele pode estar sendo interpretado em vários sentidos. Mas o sentido aqui é da obediência. Andar está ligado à personalidade, está ligado ao caráter, está ligado às nossas atitudes, às nossas decisões, os nossos pensamentos, enfim. Isso é andar. Andar segundo os pensamentos de Deus. Ele falou: olha, os meus pensamentos não são conforme os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os meus caminhos. Mas para que nós possamos estar concatenados, ligados, colados, intrinsecamente em comunhão com Deus, devemos então andar com Ele. Observe que o próprio Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado. O próprio Noé também andou com Deus e foi salvo do dilúvio. E nós devemos andar com Deus também, como estes patriarcas andaram, para que tenhamos a vida abundante em Cristo Jesus. Este é o segredo da nossa vitória. Que Deus possa, assim, vos abençoar nesse dia, que Deus possa fazer abundar as bênçãos em nossos corações. Amém.